Netfuzuda, Netfluzesca e Dropsística, torcida tricolor. Meu nome é Vitor Costa e estou de volta para mais um Drops também hoje, dia 28 de junho de 2023, depois da classificação, tanto quanto sofrida, né, como diriam os antigos, do nosso tricolor ontem, um tanto quanto rouco por conta da intensa participação, mas satisfeito, aliviado, na verdade, por conta dessa classificação. Fluminense que avança de fase, vai às oitavas de final da Copa Libertadores. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Hoje temos muita coisa para deixar o amigo de casa super bem informado. Vamos falar um pouquinho sobre a premiação acumulada do Fluminense por conta de mais uma classificação aí na Copa Libertadores. Vamos falar um pouquinho sobre detalhes da chegada do Léo Fernandes, né? O meia argentino, meia esquerda, que já tem data para chegar no Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho também sobre as declarações de Felipe Melo e de Fernando Diniz por conta do jogo de ontem, aqueles pitaquinhos que eu sempre faço nos dias pós-jogos. Beleza, rapaziada? Mas não sem antes pedir a ajuda da rapaziada. Você que está chegando aí agora, já chega naquela voadora de like. Você que não é inscrito aqui no Netflu, faça a inscrição. É de graça, não vai pagar nada. E você vai ajudar a nossa mídia independente tricolor. E você que já conhece o nosso trabalho, curte o nosso trabalho, pode ser membro, seja membro. Esse sim, tem que pagar, mas é baratinho. E você vai ter uma série de vantagens. Beleza, rapaziada? Então, sem mais delongas, e claro, o like, deixa o like. Às vezes eu tenho uma quantidade bacana de visualizações e não tenho tantos likes, e isso é fundamental para que a gente possa manter o nosso trabalho. Beleza, rapaziada? Então, vamos aos nossos temas. O primeiro tema de hoje é falar um pouquinho sobre o jogo de ontem, mas, na verdade, sobre um outro viés, sobre uma outra consideração, que é a questão econômica. O Fluminense, que a gente sabe, não tem os cofres cheios, ainda passa por um momento de muita turbulência e instabilidade econômica, palavras da própria direção do clube, e teve uma premiação importante ontem. Aliás, a gente fazendo uma soma, né, de todas as conquistas do Fluminense, passagens aí, as vitórias e a passagem de fase, o Fluminense acumula 24 milhões, mais 24 milhões, 24,7 24 milhões e 700 mil reais aproximadamente, o Fluminense tem em premiações na Copa Libertadores. Isso é importante porque o Fluminense foi desclassificado da Copa do Brasil e ele imaginava na sua previsão orçamentária chegar pelo menos até as quartas de final, foi eliminado nas oitavas. Então essa passagem ela é muito importante porque ela começa a suprir essa defasagem da Copa do Brasil. Mas, Vitor, eu tô nem aí para a premiação, eu estou me importando com a passagem de fase. É óbvio, galera, que a passagem de fase é muito mais importante que a premiação. Mas a premiação, em termos de fluxo de caixa e para a sobrevivência diária do Fluminense, que a gente sabe, volto a frisar, ainda é bastante complicada economicamente, é fundamental. Beleza, rapaziada? O que você acha disso? Coloca aqui na caixinha de comentários. Nosso segundo tema, galera, falar um pouquinho sobre o reforço, na verdade, o segundo, né, agora da janela de meio de ano. Temos o Diogo Barbosa, que já chegou e agora já foi apresentado, inclusive, e agora a gente tem a apresentação, pelo menos a chegada aqui no Rio de Janeiro, marcada para a próxima sexta-feira, segundo o jornal o Globo aí, o jogador Léo Fernandes, portanto, o meio atacante, o meio esquerda, chega na sexta para assinar um contrato aí a princípio de empréstimo de 1 ano, mas já com opção de compra, caso o Fluminense goste do desempenho, já vai ter um valor fixado para o Fluminense adquirir os direitos do jogador. Estou muito esperançoso pelas imagens, pela reclamação da torcida dos caras, do time anterior dele no México, pelo scout que foi feito pelo Felipe Barros, brilhantemente, como sempre. A gente fica animado, porque é um jogador que eu acho que vai poder ajudar pra caramba, rapaziada. E você, tá animado com essa contratação? Coloca aqui na caixinha de comentários, beleza? E pra gente fechar, galera, aqui, ó, falar um pouquinho sobre o que falaram Fernando Diniz e Felipe Melo depois do jogo. O Fluminense fez um jogo muito ruim, não sei se é amigo de casa do trabalho, do celular, do notebook, do laptop, enfim. Se a galera concorda comigo, mas foi um jogo bastante complicado. O Fluminense passou muito sufoco, principalmente no final. Se o Sport em questão não teve grandes oportunidades, dominou amplamente, sobretudo no segundo tempo. Então a gente não esperava, depois de um início bastante interessante na Copa Libertadores, passar no último jogo aí um sufoco tão grande. O Fluminense não conseguiu ser dominante, o Fluminense não conseguiu ampliar o placar, o Fluminense com ainda sentindo muita falta, principalmente já de uma que não é mais uma ausência que a gente possa considerar aí como desfalque, que é do Alexander, porque ele provavelmente só vai voltar mais no final do ano. O Fluminense precisa se adaptar a jogar sem o Alexander e precisa seus principais jogadores voltarem a performar, beleza? Então, Fernando Diniz falou o seguinte: você só fala o lado negativo, respondendo a pergunta de um repórter
ali na entrevista pós-jogo, na coletiva pós-jogo. Já venho falando aqui há muito tempo que o senhor Fernando Diniz está extremamente reativo, de maneira que não dá muito para compreender o porquê. Ele que há tão pouco tempo atrás era super elogiado pela imprensa, precisa saber também lidar com as críticas e sobre o aspecto negativo do trabalho dele. Continuo sendo entusiasta do trabalho do Fernando Diniz, mas ele tem muita coisa para colocar na rota, principalmente em julho, que só temos o Campeonato Brasileiro. Diniz, se liga, meu camarada. E o Felipe Melo que falou o seguinte, aspas para Felipe Melo: não sei o que vocês querem, não sei o que eles querem, falando da torcida, que boa parte ali, ou parte da torcida, teria vaiado o Fluminense, ou vaiou, de fato, eu estava lá no Maracanã, uma parte vaiou, outra parte bateu palma. Eu, no meu caso, fiquei atônito ali, não vaiei, não aplaudi, fiquei realmente olhando a fundo, olhando assim ao além, naquele gramado maravilhoso do Maracanã, e é bastante aliviado e bastante perplexo também por conta da atuação, que foi bastante abaixo, mas aliviado por conta da classificação. Então teve gente que não fez nada, como foi o meu caso. Agora, Felipe Melo precisa, não só Felipe Melo, mas todo mundo dentro do Fluminense, precisa legislar menos o que a torcida faz ou deixa de fazer. O sujeito paga o sócio-torcedor, o sujeito paga o ingresso, ele tem direito de se manifestar da maneira que ele quiser. Os jogadores têm que provar dentro de campo que merecem um apoio. É isso. Esse o recado. Beleza, rapaziada? Portanto, mais um Drops pra conta. Classificados ufa-ufa. Até a próxima. Antes de sair, não se esqueça, deixa o like, porque é fundamental. Saudações tricolores e até a próxima. Fui, tchau, tchau.